Olá, essa é a Quarentena MC2, essa série de cultos virtuais durante esse período da quarentena. Obrigado por ter se conectado com a gente. Estou muito feliz, eu estou muito feliz de poder participar dessa reunião com vocês. Hoje o link é direto aqui com a Inglaterra. Talvez alguns de vocês não me conheçam, meu nome é Rafael. Eu frequentei a MC2 Criciúma por muitos anos, entre MC2 Brasília e Inglaterra são 7 anos, então posso ser uma cara nova. Eu queria te convidar aí para nesse próximo uma hora mais ou menos, a gente vai cantar, a gente vai poder ouvir a palavra de Deus, então eu queria te convidar para você se desligar do problema de vírus, quarentena, problema econômico, sabe? Essas coisas vão deixar tudo na mão de Deus e Ele vai nos abençoar, então vamos aproveitar para nos alimentar de uma maneira diferente. A gente vai cantar algumas músicas, como eu falei, as letras vão aparecer aqui na TV, então você pode acompanhar e cantar junto comigo também. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Seus filhos de Deus, sim, eu sou. Em sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua mão veio me salvar. Quando então eu quis fadigar, quando eu me achava cego e buscava a solução, o seu sangue derramado
vai além do imaginar. Quando eu não vejo certo, mostra a direção, o seu sangue derramado no Calvário trouxe a paz, sua misericórdia, sua graça, vida e morte foi a paz, o seu sangue derramado no Calvário trouxe a paz, sua misericórdia, sua graça, vida e morte, vida e morte foi a paz.
Boa noite, pessoal. É muito bom estar com vocês nesta noite, aos de perto, aos de longe, uma boa noite a todos. Nesta noite a gente está reunido para cultuar a Deus, louvar o seu nome, receber dele uma palavra. Eu creio que todos nós estamos vivendo dias bastante estressantes, de muita ansiedade, de angústia para muitas pessoas. E o que é impressionante nesses momentos, né, é que a gente tem uma necessidade de saber informações e mais informações das mais diversas, e nós vamos colhendo, daqui a pouco nós nos cansamos de tudo, porque é um excesso. A gente também se vê em meio a tantos conflitos políticos, mesmo sem a gente autorizar ninguém, nós estamos aí em meio a conflitos de poderes, pessoas querendo provar seu ponto de vista, e em meio a tudo isso, muitas vezes eu me sinto esgotada, não sei se você, e eu quero assim dizer, puxa, eu preciso de paz, né? E nessa noite é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Mas antes de a gente começar a falar sobre a palavra de Deus, que eu quero trazer para vocês algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração e tem sido bastante úteis nesses dias. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu quero orar com você. Você separou esse tempo para estar aqui ouvindo, para estar louvando. Então, peça a Deus que o teu coração se aquiete, a sua mente, pare tudo, se concentre naquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, agora esta palavra. Deus, que o Senhor possa estar quebrando toda fortaleza, Senhor, nas nossas mentes. Ó Deus, para que a Tua palavra possa penetrar em nós, ó Senhor, e levar vida, e levar, Senhor, orientação. Deus, nos auxilia neste momento, que a Tua palavra frutifique em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que eu quero falar, ela vai trazer para nós duas afirmações que Jesus fez. A palavra dele está cheia de orientações, ensinamentos, mas para esse contexto que nós estamos vivendo, eu quero trazer essas duas afirmações de Jesus, para que a gente esteja meditando sobre elas. A primeira está em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, a primeira afirmação que eu quero trazer para vocês é essa: no mundo vocês vão sofrer. Então Jesus, quando ele afirma isso, ele não está trazendo isso como uma possibilidade, como algo que pode vir a acontecer. Não, ele está afirmando para nós. Em outra tradução diz assim, que no mundo nós vamos ter aflições. Então, essa é uma realidade. Então, você vê que ao mesmo tempo que ele está falando de paz, ele está falando de aflições, de sofrimento. Parece uma coisa controversa, parece uma coisa confusa, né? Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, que esse sofrimento que ele está falando, que será comum a todos nós que estamos aqui neste mundo, é este sofrimento das aflições de todos os dias. Então, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por doenças, nós vamos viver situações das mais adversas, e ele diz que isso é uma realidade.
esse sofrimento ele vai estar acontecendo. Então, quando a gente pensa em paz, nesse conceito de que paz é uma isenção de conflitos, é uma isenção de problemas, é uma isenção de dores, então esse texto, essa afirmação de Jesus vai exatamente no caminho contrário. Então, uma figura muito interessante da Bíblia, que é o apóstolo Paulo, a maioria de nós o conhece, porque ele foi um dos apóstolos que levou a mensagem de Deus para todos os lugares onde ele pôde, enquanto ele estava vivo. Então, quem era Paulo, né? Paulo era uma pessoa religiosa, um fariseu, contemporâneo de Jesus. Ele chegou, né, a ser um perseguidor daquelas pessoas que seguiam a Jesus, que professavam o nome de Jesus. Ele chegava a levar essas pessoas para a morte. E um dia ele tem um encontro com Jesus e a vida dele se transforma. E este Paulo, né, que tinha uma posição boa, que tinha um conhecimento bom, ele tem uma experiência de vida que faz com que ele dê uma volta total, né, há uma conversão na sua vida. E aí a gente vê esse Paulo, né, a gente pensa assim, bom, então Paulo, né, essa figura maravilhosa, importantíssima, ele vai ser essa pessoa sem problemas, né? Ele vai ser aquela pessoa ligadinha com Deus, então como se ele estivesse num patamar diferenciado. Mas aí a gente, quando pega a Bíblia, a gente vai entender um pouco do que Jesus falou quando a gente lê uma das cartas que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 a 29. Paulo começa dizendo, né, para aquelas pessoas, ele está falando sobre o seu apostolado, né? Então, que não estava rendendo para ele isenção de problemas, não estava rendendo para ele isenção de conflitos. E aí ele diz muito pelo contrário, ele diz assim, pois eu tenho trabalhado mais do que muitas e muitas pessoas, trabalhado no Evangelho para proclamar a mensagem de Cristo. E aí ele diz assim, pessoal, olha, eu tenho estado muitas vezes na cadeia, eu já fui chicoteado muitas vezes, né? Ele diz assim, 5 ocasiões me deram 39 chibatadas. Ele diz assim, eu estive em perigo de morte, 3 vezes, né, ele apanhou com bordões e foi apedrejado. Ele diz assim, 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Tenho ficado sem dormir, passado fome, sede, tem me faltado casa, comida, roupa. Meu Deus do céu, né? Quanta desgraça junto a gente vai pensar assim, falar assim, meu Deus, que vida é essa, né? E aí e ele diz, como se não bastasse ainda tudo isso que eu estou vivendo, ele diz ainda, pesa sobre mim a preocupação pelos outros, né? Se as pessoas estão bem, o que está acontecendo com elas, se elas estão abatidas, estão fracas. Ele diz, eu também me sinto assim, as pessoas estão lá cometendo coisas erradas, eu fico aflito. Mas quando ele está falando tudo isso, eu quero chamar a tua atenção
que ele não está trazendo isso como uma reclamação, como alguma coisa horrível. Não, ele está falando assim, pessoal, é assim que é a minha vida, né? É assim como eu tenho vivido os meus dias. E as pessoas às vezes estavam, nesse momento em particular, o estavam desqualificando. E ele diz, não, eu estou vivendo toda essa situação. E como é que a gente sabe que Paulo não estava falando isso só por falar? Ou se ele não estava falando isso só para reclamar ou para se gabar ou tudo mais? E aí num outro texto, quando ele escreve uma outra carta aos Filipenses, ele está falando algumas coisas para eles na carta, e nesse texto, em Filipenses 4, de 11 a 13, ele chega e diz assim para eles: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha só o que ele está dizendo para nós. Ele diz assim: pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu aprendi a viver as situações que a vida me impõe, que a vida me apresenta. Então, tendo muito ou tendo pouco, estando bem ou não estando tão bem, eu aprendi a estar satisfeito com tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende disso ali é que Paulo, ele tinha consciência disso que Jesus falou, que o sofrimento nesta vida humana seria uma realidade. E a questão, né, é que ele aprendeu, diante de tantas situações, ele aprendeu a estar satisfeito. Se as coisas estivessem correndo como a gente diz, bem, ou se as coisas não estivessem correndo tão bem, ele se sentia satisfeito em qualquer uma dessas situações. E aí, a gente pergunta assim: qual o segredo de Paulo, né? Se você pensar que Paulo era um homem como somos nós, um ser humano, né? Passível de todas as dificuldades, os medos, as inseguranças. Ele era um homem como nós somos, né? Como ser humano somos iguais. Então, qual é o segredo que este homem carregava nele? E aí, eu quero trazer para vocês a segunda afirmação de Jesus, e ela está no livro de João também, capítulo 14, versículo 27. E Jesus diz assim: deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. Então, o mesmo Jesus que diz que a gente sofreria e teria conflitos, ele está dizendo assim: eu dou a minha paz para vocês. Parece controverso, mas não é. A gente vai descobrir, né, que paz é essa que ele nos dá. Primeira coisa importante, né? Alguém só pode dar o que tem. Então, quando Jesus ele está falando assim, é a minha paz que eu dou para vocês, ele está dando algo que é inerente à pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê lá em Isaías, um profeta que escreveu um livro lá 700 anos antes de Jesus nascer,
esse profeta, ele escreveu uma profecia, várias na verdade, né? Sobre o Messias que iria nascer, que viria a este mundo, a sua missão. E numa dessas profecias ele diz que o menino iria nascer e o poder estava sobre ele. E uma das declarações de Isaías nessa profecia é que Jesus é o príncipe da paz. Então, quando Jesus oferece para nós a paz, ele está oferecendo a si mesmo, ele está oferecendo para nós algo que é real, é uma paz que está completamente fora desse contexto, é uma paz que opera dentro das nossas vidas. Essa paz, ela é uma paz que ela não é atingida pelas circunstâncias. Ela não é uma paz que alguma coisa possa nos roubar. Ninguém pode tirar isso de nós. Tá, mas aí a gente pensa assim, né? O segredo que Paulo descobriu, mas como é que isso acontece, né? Então, Jesus, quando ele está dizendo aqui no seu primeiro texto de 16:33, ele diz assim: por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Então Jesus já mostra o segredo que Paulo descobriu posteriormente. O segredo para a gente ter essa paz de Jesus é estar unido com Jesus. É isso que Jesus nos declara. Você precisa estar unido comigo e você vai ter esta paz interior, esta paz que ninguém pode tirar de você. Ninguém, nada. E assim, aí a gente pensa assim, puxa, Paulo descobriu esse segredo, né? Mas como é que estar unido com Cristo, né? A gente fica pensando. Muitas pessoas dizem assim, como é que eu vou fazer? Eu vou andar com Jesus pendurado no pescoço, no braço, na bolsa? Como é que eu vou fazer esse processo de estar unido com Cristo? Sei lá como é que isso acontece. E aí a gente, voltando para a palavra de Deus, a gente vai compreender que estar unido com Cristo, em primeiro lugar, o primeiro passo é aceitar a Jesus. Então, o que significa isso, né? A gente lê lá no começo desse mesmo livro de João, que é um livro maravilhoso, um evangelho maravilhoso que eu recomendo que todos leiam. Nesse começo do livro de João, ele diz assim que todos quantos receberem a Cristo se tornam filhos de Deus. Então, a primeira coisa ali a respeito de Jesus é que Jesus é Deus, é um Deus encarnado. Então, o homem afastado de Deus, o homem decidiu viver a sua vida sem Deus, e aí ele se afasta. E aí Deus fala assim, eu quero trazer de novo o homem para perto de mim. Eu quero reconciliar este homem comigo, esse ser humano comigo. E aí ele prepara um caminho, e o caminho que Deus preparou é Jesus. E aí então, Jesus, o único Filho de Deus, toma a forma de homem e vem aqui morrer a minha morte, a tua morte, porque o pecado é igual morte. Então ele morreu naquela cruz para que você tenhamos vida. Ele morre no nosso lugar. E quando a gente reconhece isso e fala assim, eu quero aceitar este sacrifício, eu entendo que você fez isso por mim e eu quero de novo estar com Deus, eu quero estar de novo reconciliado com Deus, o meu Pai.
Então nós damos esse passo, e quando nós fazemos isso, como é que a gente faz? A gente acredita no coração e a gente confessa com a nossa boca. E como é que é isso? A gente diz assim: Deus, eu acredito que você mandou Jesus a este mundo, o seu único filho, para que ele morresse no meu lugar e para que eu tivesse vida, e eu aceito isso, eu reconheço e aceito. E isso pode ser a sua oração. E aí eu quero dizer para você que se você fez isso, você já deu o primeiro passo para estar unido com Cristo. Tá, mas para aí? Não, não para. Estar unido com Cristo significa obediência. Significa que você se submete totalmente à vontade desse Deus. Você diz assim: eu quero agora que você dirija a minha vida, que você me oriente. E como é que eu vou saber a vontade desse Deus? Eu vou saber a vontade desse Deus pela palavra. A palavra de Deus, ela contém nela toda a vontade de Deus. A palavra, a Bíblia, ela contém a revelação de Deus para o homem. E lá nós encontramos o caminho, a direção, conhecemos Jesus, conhecemos a sua palavra. Esses 2 versículos que nós lemos é só um pouco do que Jesus deixou para nós. A palavra é riquíssima na orientação para a nossa vida, ela é atual, ela pode nos direcionar em todos os sentidos. E aí então eu digo: Deus, eu aceito, eu me submeto a Ti, eu quero que a partir de agora você dirija a minha vida, você me oriente. Mas eu leio na Bíblia e agora é só isso? Não, né? Não é só isso. E a parte maravilhosa de toda essa história é que Jesus volta aos céus, e ali no capítulo 14, ele está consolando os seus discípulos porque ele está voltando para o céu. Daqui a pouquinho ele estaria voltando para o Pai. E aí então ele acalma os seus discípulos, né? Que ele diz assim: eu estou indo para o Pai, mas eu voltarei para buscá-los, né? Eu estou indo preparar um lugar para que vocês estejam comigo para sempre. Mas, enquanto eu for, eu vou fazer uma coisa super especial para vocês. Eu vou dar para vocês o meu Espírito. O meu Espírito estará na vida de vocês. Esse Espírito de Deus, que é a marca de que nós agora somos filhos de Deus por adoção, porque Deus só tem um filho, Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos amados por adoção, filhos do coração de Deus. E aí então ele fala assim: eu vou colocar o meu Espírito na vida de vocês, porque vocês não vão ficar sozinhos, né? Essa missão de estar neste mundo de sofrimento, de dor, eu não vou deixar vocês assim. Tá lá a minha palavra, mas o Espírito de Deus na vida de vocês vai estar ensinando todos os dias o que fazer, como fazer, sabe? Esse Espírito vai fazer a gente lembrar todos esses ensinamentos de Jesus. Então, eu quero dizer que Deus é um Deus que pensa em tudo. Ele é um Deus que sabe planejar, sabe executar, ele sabe tudo que nós precisamos na essência. Então, quando a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida, sabe o que a gente vai descobrir? Uma coisa muito legal é que esse Espírito, né, uma das ações dele na nossa vida, sabe o que é? É promover em nós a paz interior, aquela paz que não se abala, sabe? Então, quando a gente tem essa paz, é como se a gente tivesse uma âncora aí no nosso coração, lançada.
e que mesmo que tudo esteja turbulento, aqui dentro de nós está assim em águas tranquilas. Essa é uma ação direta do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, mas a gente pensa assim, puxa vida, mas então por que né? Que às vezes eu fico completamente assim agitado e tudo mais. É lógico que as emoções que são inerentes ao ser humano, elas vão se manifestar nos momentos de vida que nós estamos vivendo. Então, uma pessoa com paz não quer dizer que não vai chorar, que não vai ficar em algum momento ansiosa ou outra coisa assim, não vai viver um luto. Tudo isso faz parte da nossa existência humana. A paz é além disso. É algo que não nos permite, diante de todas as situações, nos desesperarmos. Não irmos para um caminho de loucura. Sabe? Então, mas por que então às vezes a gente não percebe essa paz tão marcante na nossa vida? Porque eu quero dizer que o Espírito Santo, ele promove a paz em nós nas circunstâncias, no dia a dia. Não é assim, o Espírito Santo está em mim, agora ele vai fazer assim, plim, e vai aparecer paz aqui dentro de mim. Não, né? Na circunstância, no dia a dia, no convívio, ele vai promovendo, vai nos ensinando, vai fazendo com que a gente vivencie isso. E um dos problemas maiores que a gente vive, especialmente em situações como essa, que nós estamos inseridos, é essa. Lembra do apóstolo Pedro, né? Quando ele está lá no barquinho tal, e daqui a pouco ele olha lá, eles olham, Jesus vem andando sobre o mar, sobre as águas, né? E eles se apavoram e pensam assim, puxa vida, meu Deus, um fantasma está vindo aí. E aí, né, Pedro diz assim, Jesus, né? Se é você mesmo que está falando que é Jesus, então se é mesmo, eu quero ir aí encontrar contigo. E Jesus diz, vem, né? E aí Pedro desce do barco e vai. E começa a caminhar sobre as águas. Mas ele afunda rapidamente. Quando? Quando ele começa a olhar para o mar agitado, para as ondas, para o vento. E aí então eu quero dizer que às vezes nós perdemos o foco. E nós colocamos o nosso foco no lugar errado. O salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele detém todo o poder nas suas mãos, ele preside sobre tudo como chefe, ele controla. Então, quando nós estamos com os nossos olhos voltados para Jesus, a gente vai ver toda a agitação à nossa volta, mas a nossa confiança está depositada nesse Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Então, a nossa fé não está nas pessoas. A nossa fé não está numa vacina, a nossa fé não está em nada, a nossa fé está em Cristo, a nossa fé está em Deus, a nossa confiança está nele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitos de nós vamos ficar doentes, a morte vai fazer parte da nossa existência. Nós vamos passar situação econômica difícil com todo mundo, como todos irão passar. Então, isso tudo faz parte, mas a nossa confiança está que o nosso Deus sustenta a nossa vida, que nada que vai nos acontecer está fora do seu controle, do seu olhar. E Ele vai nos dar a segurança para vivermos todas as coisas que temos para viver e sobrevivermos a elas.
É essa a promessa. Não é a isenção, mas é a força. Eu quero ler aqui o final do texto de Paulo, quando ele fala aos Filipenses. Ele diz assim que ele consegue enfrentar qualquer situação. Ele diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então ele descobriu que por estar unido com Cristo, ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Ele está em obediência a esse Deus. E esse Espírito dá força para ele vencer qualquer situação. E onde estavam os olhos de Paulo? Em Cristo. E é isso que ele nos ensinou. E é isso que Jesus nos fala. Estejam unidos comigo, vocês vão ter paz. Vocês vão sofrer, vão passar dificuldades, mas tenham coragem, né? Não fiquem aflitos, não tenham medo. Não tenham medo. Sabe? Então, por que é importante tudo isso? É importante que a gente viva isso, porque muitas pessoas neste mundo estão desesperadas. E eu e você temos uma palavra de esperança. Nós temos uma palavra que não é assim, vai ficar tudo resolvido. Não, a palavra é: nós temos um Deus que tem tudo sob controle. Nós temos um Deus que vai nos dar a força que nós precisamos para enfrentarmos qualquer situação. Então eu digo para você, para de reclamar, para de maldizer, sabe? Comece a ter um coração satisfeito e agradecido por todas as coisas. Nós ainda vivemos numa época em que tudo é muito mais fácil. Nós temos acesso a muitas coisas e podemos nos ajudar de muitas formas. Quando eu penso em Paulo, né, a situação tão precária que era naqueles tempos, transporte, comunicação, tantas outras coisas, as dificuldades de doenças e tantas coisas, que hoje para nós nem fazem sentido, porque a gente, na maioria de nós, nem viveu isso, nada parecido com isso. Então nós temos muito mais recursos para podermos usar também, para podermos estar abençoando pessoas. Lembra, quem tem o Espírito de Deus já na sua vida, tem palavra de esperança e palavra de vida para levar as pessoas. Você tem em você a paz, porque você tem em você Cristo, que é o príncipe da paz. E você pode levar esta paz aonde você estiver, sabe? Então, se aproprie dessa palavra, se aproprie dessas promessas. Elas são para nós e nós queremos viver isso de verdade. Nós queremos dizer como Paulo: eu aprendi. Eu quero chegar no final da minha existência e dizer assim: eu aprendi. Ou eu quero passar por esta turbulência e dizer: eu aprendi, no meio do olho do furacão, a estar satisfeito com o que eu tenho para viver. Eu quero orar com você. E com você que está dando aí o seu primeiro passo, porque você está começando a querer ter este contato com o príncipe da paz, o salvador do mundo, que é Jesus. E você está aceitando a Cristo nesse momento. E quero orar também por você que já tem a Cristo, mas que não se rendeu ainda totalmente a Ele e não tem permitido que o Espírito Santo complete esta obra na sua vida.
Então feche os seus olhos, se ajoelhe, fique na postura que você quiser. Mas eu te convido a você se desligar de tudo que está à sua volta. Se concentre só nesta oração. É você e Deus. Então, fale com Ele. Eu sei que o Espírito Santo ministrou várias coisas aos nossos corações nesta noite. Então, fale com Ele, deixe Ele falar ao seu coração também. Deus, eu quero abençoar, Senhor, cada vida. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquilo que é falado a respeito dos Teus ensinamentos não volta vazia, não volta vazia essa mensagem que está, Senhor, sendo dita, ela vai chegar nos corações e ela vai produzir, Senhor, transformação. Deus, que a gente possa sair daqui, Senhor, nesta noite, numa nova perspectiva. Senhor, aqueles que estão aceitando a Ti, Senhor, que estão dando este passo de aproximação, este primeiro passo, possam sair daqui nesta noite seguros de que deram o primeiro passo para estar unido com Cristo, o príncipe da paz. Deus, eu quero orar também por aqueles que estão, Senhor, já são Teus filhos, Senhor, ó Deus, mas que estão angustiados e aflitos. Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer esta paz, Senhor, de uma maneira, ó Deus, especial nesse momento. Deus, que essas pessoas possam tirar o foco das águas, Senhor, turbulentas, dos ventos e possam, Senhor, olhar somente para Ti, porque de Ti virá a nossa salvação. Ó Deus, que a gente possa viver os dias que tem para viver, que a gente tenha certeza que não serão dias fáceis, mas nós queremos viver todos esses dias com essa paz que vem do Teu Espírito, da Tua presença em nós. Oh Pai, e mais do que isso, que cada um de nós possa levar esta paz aonde estiver. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família agora, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero só terminar, né? Nós vamos ter quarta-feira a live com o pastor Walter, ele vai continuar dando estudos. Nós continuaremos também com as nossos encontros virtuais, seja para ler a Bíblia, para orar, para conversar. Vamos manter este contato que tem sido muito rico para todos nós. Eu quero ainda pedir para você, nós vamos estar agora louvando a Deus, que você use esta última canção, faça dela a tua oração e que você fique totalmente imerso na paz que vem de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Diante
com a gente até aqui. A gente desejar uma boa semana, que o Senhor possa estar junto com você, te dar saúde, cuidar os teus passos onde quer que você vá. De novo, falar que a gente está ficando na quarentena, mas a gente não está sozinho, então não fique isolado, faça contato, comente aqui no vídeo, mande mensagem por rede social, no WhatsApp, faça contato, esteja junto e tenha uma semana abençoada.